de hoje é o barco. Para falarmos do símbolo do barco, vamos à nossa história portuguesa. Na ponta extrema do Cabo São Vicente, o infante Dom Henrique construiu a sua vila, Sagres. Sendo um ponto estratégico para o controle do Atlântico, edificou uma potente fortaleza que podemos ainda hoje visitar. Mas a vila do infante não servia só para hospedar Dom Henrique e a sua corte. Ali fundou por volta de 1420 a famosa Escola de Sagres, que tinha características muito modernas, quase futuristas pela concepção e visão. Dom Henrique reúne especialistas de várias nacionalidades de cultura e tradições diferentes, que vinham aqui para confrontar-se e colaborar. Uma mini-sociedade multiétnica. Fala-se, por exemplo, de um famoso cartógrafo hebreu, Yehuda Cresques, que vem de Maiorca para ensinar como se desenhavam os mapas. Sagres cresceu rapidamente e tornou-se uma espécie de polo tecnológico excelente para aquela época. Recolheu as melhores mentes, matemáticos, cartógrafos, astrónomos, marinheiros e mestres de engenharia naval, todos organizados pelo Dom Henrique e para poder navegar nos mares ignotos. Na escola de Sagres, estudava-se e falava-se de alquimia, álgebra, lógica, cosmografia, astronomia náutica, história, filosofia natural e moral, retórica, astrologia, arte militar de combate e estratégia. Uma guerra exterior misturada a um ideal que sempre permeava as suas empresas, como se um antigo espírito cruzado estivesse profundamente inerente à sua natureza. A Escola de Sagres era um verdadeiro centro de estudos, de navegação, mas não só. Obtidos resultados nada menos que excepcionais para aquele tempo e talvez até mesmo para hoje. Projetaram-se expedições e depois realizaram-nas. Projetaram aqui a caravela que os permitiu realizar estas empresas que mudaram a concepção do mundo. Agora que chegamos à caravela, vamos pensar no simbolismo do barco. Se eu devo ou quero fazer uma viagem, o barco deverá ser construído de forma a que a viagem seja segura, confortável e que me defenda das águas, das tempestades e dos perigos do mar. Se pensarmos num barco, normalmente como é feito esse barco? Poderá ser de madeira, tem velas, tem lemos, remo, âncora, lanterna. O barco poderá ser visto como um símbolo de um veículo para fazer o caminho espiritual. As águas podem ser calmas ou muito agitadas, em analogia ao temperamento do homem. A água pode ser cristalina ou turva. O barco pode ser símbolo da consciência do homem. E como se vive num barco? Sozinho? Não. Deve-se colaborar com os outros. O barco, se é a nossa consciência, é uma coisa. Se o barco é onde estão muitos, devemos trabalhar em colaboração. A âncora é considerada símbolo de firmeza, força. Desta forma representa a parte estável do nosso ser, ou seja, aquela que no meio da tempestade é capaz de manter a estabilidade do barco. Ainda pensando no simbolismo do barco, este é um dos símbolos por excelência que representam a Igreja Cristã. O corpo místico de Cristo. Jesus é o piloto náutico. Os apóstolos são a tripulação escolhida. Os cristãos são todos os marinheiros bem-vindos a bordo. Na antiga liturgia e em particular nos escritos de São Clemente, bispo de Roma, faz alusão ao tema da nave como figura da Igreja e da sua catequese. Nas suas homilias, São Clemente escreveu: o corpo inteiro da Igreja assemelha-se a um grande navio que transporta no meio de uma violenta tempestade os homens de origem muito diferente. São Clemente faz uma alegoria na qual Deus é o proprietário do navio, Cristo o piloto, o bispo o vigia no posto de observação, os padres como marinheiros, os diáconos como chefes dos remadores, os catequistas como servos do navio.
o mar agitado, é a comparação com as tentações do mundo e também as tentações dos diversos passageiros que estão associados às diversas categorias da Igreja. Nas Constituições Apostólicas, diz-se no discurso que precede a ordenação dos bispos que a Igreja esteja voltada para o Oriente como convém a um navio. Não por acaso chama-se nave central à parte central da Igreja. As catedrais góticas, por exemplo, têm a mesma forma de um navio invertido, como se navegasse o céu. Nas lápides sepulcrais vê-se muitas vezes um navio a velejar, tendo na popa a mística pomba, o Espírito Santo. A figura do navio não tinha uma referência direta com as divindades pagãs do período. Por isso, foi adotada pelos primeiros cristãos como símbolo de reconhecimento e gravada em anéis, pedras preciosas, frescos e mosaicos. Temos que recordar que os primeiros cristãos eram considerados uma seita, eram perseguidos e assassinados. Um sinal de reconhecimento como um navio ou como um peixe evitava este risco. Trata-se, no entanto, de um símbolo muito antigo. Se quisermos descobrir as origens, devemos remontar pelo menos até aos antigos egípcios com a sua barca do sol. Aquele tabernáculo como forma de barca, conservado nos templos e levado em procissões durante as cerimónias sagradas. Se o mar era a imagem do mundo e do século presente, o navio foi o símbolo da consciência que, na experiência da vida humana, enfrenta uma travessia cheia de dificuldades e perigos. É curioso o facto que os hebreus, sem ser um povo de navegadores como foram os gregos, utilizavam o símbolo e a alegoria do navio. O mar e o navio que encontramos, de facto, na história do dilúvio universal, com Noé e a sua arca, o navio Templo, escapado à destruição, o navio do qual voa a pomba branca, retornando com o ramo de oliveira cerrado no bico. Também nos Evangelhos existem vários episódios do apóstolo Jesus que pregava num barco. Tomás o Palamides escolheu um barco como emblema da escola arqueosófica, mas não um barco qualquer. Uma caravela com os remos e as velas cheias. Remos e velas cheias para sinalizar que está sempre ativa, em movimento, suportada pela ação do homem em baixo, os remos, e de Deus no alto, o sopro do Espírito Santo que está associado ao vento. Tem a sua âncora porque devemos ter fé e esperança para navegar com a Igreja do terceiro milénio em direção a novos céus e nova terra. Nesta caravela existe uma lanterna, uma luz, que faz alusão à vida eterna. E a presença divina que nunca nos abandona. Se ficaram curiosos para saber mais, convido-vos para nos fazerem companhia no próximo encontro e continuaremos esta viagem no mundo dos símbolos.